E aí, galera, bora mergulhar de cabeça num assunto, um assunto bem importante pra gente que tá no odonto, É isso aí. autismo. Hoje a gente vai desvendar esse universo e entender como a gente, futuros dentistas, né, pode atender esses pacientes com todo o cuidado e carinho que eles merecem. Pois é, Samuel. E não pense que é algo raro, não, viu? A OMS, ela estima que 1 em cada 100 crianças no mundo tem autismo. Nossa, Aqui no Brasil, isso dá mais de 2 milhões de pessoas. o filme ali. É muita gente. A gente aprendeu, a gente vai cruzar com muita gente autista ao longo da carreira. É, e por isso que é tão importante a gente se preparar, né? Entender o que é o autismo, como ele se manifesta. Uhum. Quais desafios que a gente pode encontrar na hora de atender esses pacientes. Exatamente. Mas antes de botar a mão na massa, É, então de voltar um pouquinho no tempo, entender como esse conceito foi se formando. a história do autismo, ela é cheia de reviravoltas. E acredite, até de uns tropeços pelo caminho. É verdade. O negócio começou lá em 1911 com o Eugen Bleuler, um cabra lá das terras estrangeiras, que usou o termo autismo pela primeira vez. Mas pensa num trem doido. Ele usou para descrever um sintoma da esquizofrenia. Pois é, naquela época o autismo ainda estava engatinhando, ninguém sabia direito o que era. Certo. Aí, em 1943, aparece o Leo Kanner, que estudou 11 crianças com umas características bem diferentes, sabe? Dificuldade de socialização, os comportamentos repetitivos. Ele chamou esse quadro de distúrbio autístico do contato afetivo. Aí sim a coisa começou a clarear, né? Mas teve outro cabra importante nessa história. Sim. O Hans Asperger, Sim. que em 1944 ele escreveu crianças com características parecidas, mas com um detalhe. Elas tinham habilidades cognitivas e de linguagem mais desenvolvidas. Ele chamou de psicopatia autística. E foi aí que a gente começou a perceber que o autismo não era uma coisa só, um bolo todo igual, sabe? Tinha vários tipos com níveis diferentes de necessidade de apoio. Interessante. Uma pena que o trabalho do Asperger ficou meio escondidinho por um tempo. E para piorar, teve aquela história da mãe geladeira, do Bruno Bettelheim, Pois é. que dizia que a culpa do autismo era das mães. Que coisa mais sem pena nem cabeça, né? Que doeu. Ainda bem que essa teoria foi pro Beleléu. Graças a Deus. A ciência foi avançando e a classificação do autismo também. Chegamos então no DSM-5, o livro que a gente usa hoje em dia, que define o autismo como transtorno do espectro autista, com níveis de suporte que vão de 1 a 3, dependendo do nível de ajuda que a pessoa precisa. Entendi. E aí entra em cena um conceito massa, Catarina, Que é... da neurodiversidade, Yeah. que surgiu lá em 1998. Yeah. Ele diz que a diferença neurológica faz parte da diversidade humana, como a cor dos olhos, o tipo de cabelo. É isso aí, Samuel. É entender que o autismo não é uma doença que precisa de cura, mas uma forma diferente de ser e de estar no mundo. É sobre respeito e inclusão, sabe? Como a gente trata todo mundo com respeito, independente da cor da pele, da religião. Isso. A gente também precisa respeitar as diferenças neurológicas. Legal. Falando em entender o autismo, a gente precisa saber identificar como ele se manifesta, né? Quais as características que a gente pode observar? O DSM-5, por exemplo, fala de dificuldades na interação social, na comunicação e os comportamentos que se repetem. Verdade. A gente pode ver, por exemplo, dificuldade em fazer contato visual, em entender as expressões do rosto dos outros, em começar ou continuar uma conversa. Tem gente que gosta de seguir rotinas bem certinhas, tem interesses bem específicos e pode ser mais sensível a sons, luzes ou texturas. Mas é bom lembrar que nem todo mundo com autismo vai ter todas essas características, né? Cada pessoa é um mundo. E o espectro autista é bem amplo, como o mar, vai da calmaria da praia até a fúria das ondas gigantes. Com certeza. Por isso que o diagnóstico precoce é tão importante. Sim. Quanto antes a gente descobre, mais cedo a gente pode começar a ajudar a criança a se desenvolver do jeito dela, sabe? É como plantar uma árvore. Quanto mais cedo a gente cuida, mais forte ela fica. E como é que a gente pode saber se uma criança pode ter autismo, Catarina? Quais os sinais que podem dar um alerta, tipo uma luzinha vermelha piscando? Olha, Samuel, alguns sinais que podem aparecer nos primeiros anos de vida, Samuel. A criança não faz contato visual, não gosta de ser abraçada, tem dificuldade de brincar com outras crianças, se apega muito a objetos ou rotinas, demora para começar a falar e fica repetindo alguns movimentos ou ações. Mas é bom a gente ficar ligado que esses sinais podem ter outras causas, né? Tipo, a criança pode ser tímida, pode ter algum problema de audição. O ideal é sempre procurar um médico, um psicólogo, um profissional que manja do assunto Sim. para fazer uma avaliação completa. Sem dúvida. A gente não pode sair dando diagnóstico por aí, né? É como mexer com eletricidade. Claro. Só quem entende pode fazer. É verdade.
E por falar em diagnóstico, tem muita gente se perguntando se o autismo virou epidemia, né? Porque parece que cada dia aparece mais gente com autismo. É verdade? Mas será que o número de pessoas com autismo aumentou tanto assim, ou a gente tá mais atento, sabe? Diagnosticando melhor, procurando mais ajuda. É mais ou menos por aí, Samuel. Hoje em dia os médicos sabem mais sobre autismo, as famílias estão mais atentas aos sinais e tem mais gente procurando ajuda. É como se a gente tivesse acendido a luz num quarto escuro, né? Antes a gente não via direito, agora a gente enxerga melhor. Entendi. E tem outra coisa que eu acho interessante. A gente sabe que o autismo é mais comum em homens, né? É. Tipo, para cada mulher com autismo tem 3 ou 4 homens. Uhum. E a genética também tem um dedo nessa história, né? Mas ainda não se sabe ao certo o que causa o autismo. É um mistério que a ciência ainda está tentando desvendar. É verdade. E tem uma coisa que complica ainda mais esse quebra-cabeça, o masking, que é quando a pessoa com autismo esconde seus traços para se enturmar, para não ser diferente dos outros. É como se ela estivesse usando uma máscara, sabe? E isso pode dificultar o diagnóstico, porque a pessoa pode não mostrar os sinais típicos do autismo. É como um camaleão que muda de cor para se camuflar no ambiente, né? Fascinante e ao mesmo tempo desafiador, viu? E agora que a gente já tem uma base sobre o que é o autismo, vamos focar na nossa área, na odontologia. Isso. O que a gente precisa saber para atender esses pacientes da melhor forma possível? Bora lá. E prepare-se que a gente vai ter que usar toda a nossa criatividade e jogo de cintura, viu? Mas antes, que tal a gente fazer uma pausa para tomar uma aguinha e voltar com tudo para essa conversa? Bora. Voltamos já, pessoal. Ficam ligadinhos. E, pessoal, de volta para o nosso mergulho no mundo do autismo. A gente estava falando antes do intervalo sobre os desafios de atender esses pacientes na odonto, né? Mas calma, que nem tudo é espinho, viu? É isso aí. Tem muita coisa que a gente pode fazer para deixar o atendimento mais tranquilo, mais leve, mais humano. É isso aí, Samuel. A gente, como futuros dentistas, precisa ter na ponta da língua as ferramentas certas para lidar com as particularidades de cada paciente, principalmente quando se trata de autismo. Nosso objetivo é sempre o mesmo: oferecer um tratamento de qualidade, respeitando as necessidades de cada um. E por falar em ferramentas, Catarina, me explica uma coisa. O que são essas tais técnicas de condicionamento que a gente tanto ouve falar? Ah, parece coisa de filme de espionagem, né? Parece. Nada de filme de espionagem, Samuel. Essas técnicas são como um manual de instruções para a gente preparar o paciente para o atendimento, diminuindo a ansiedade, o medo, sabe? É como ensinar a dançar um forró. A gente vai ensinando passo a passo, devagarinho, até a pessoa se soltar e se sentir à vontade. Gostei da comparação. Mas me explica melhor como isso funciona na prática. A gente chega no paciente e fala: calma, meu rei, relaxa que eu vou te condicionar. Calma, Samuel. Não é bem assim, não. A gente precisa entender que o consultório odontológico pode ser um lugar cheio de gatilhos para uma pessoa com autismo, sabe? A luz forte do refletor, o barulho do motorzinho, o cheiro dos materiais. Tudo isso pode ser um terror para quem tem sensibilidade sensorial. Puxa vida. É verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Imagina a gente que já está acostumado com tudo isso. Pois é. Como deve ser para quem tem autismo? É como entrar num show de rock com volume no máximo. É por aí mesmo, Samuel. Então, a primeira coisa é tentar minimizar esses estímulos, diminuir a intensidade da luz, usar protetores auriculares para abafar o barulho, evitar perfumes fortes. É como a gente preparar um ambiente aconchegante para receber uma visita, sabe? Deixar tudo arrumadinho, um cheirosinho para a pessoa se sentir bem. Ah, entendi. Como se a gente estivesse criando um spa odontológico para o paciente, né? É tipo isso. Mas além do ambiente físico, a gente também precisa cuidar do ambiente emocional, né? Transmitir calma, segurança, confiança. Com certeza. A gente precisa ser paciente acolhedor, falar com calma e clareza. Explicar tudinho o que vai ser feito, usar imagens, desenhos para facilitar a comunicação. É como conversar com um amigo, sabe? Sem pressa, sem pressão, com respiro e empatia. E quais são as técnicas específicas que a gente pode usar para ajudar o paciente a se acostumar com o consultório, com os procedimentos? A gente vai ter que hipnotizar ele. Nada de hipnose, Samuel. A gente tem outras cartas na manga, a gente pode usar modelagem. Que é mostrar para o paciente o que vai acontecer, usando um boneco, um desenho, até outro paciente, se ele permitir. É como ensinar a andar de bicicleta. Sim. A gente mostra como faz, segura a bicicleta no começo, até a pessoa pegar o jeito. Tipo, fazer uma demonstração da escovação no boneco antes de escovar os dentes do paciente. Exatamente. A gente também pode usar a distração com música, vídeos, brinquedos, para desviar a atenção do paciente daquilo que pode dar medo ou ansiedade. Entendi. É como levar a criança para passear no parque antes de dar uma vacina, sabe? Sei. Ela se distrai, se diverte e nem sente a picada.
E tem aquela técnica que eu acho massa, do dizer, mostrar, fazer, né? Isso é. Tipo um passo a passo do procedimento. É essa mesma. Essa técnica é ótima para criar familiaridade com o que vai acontecer. Primeiro a gente explica o que vai fazer, depois mostra os instrumentos, como se fossem ferramentas mágicas, e por fim, realiza o procedimento com todo cuidado e carinho. Legal. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, com paciência e atenção. E essa técnica também ajuda o paciente a confiar na gente, né? Porque ele sabe o que vai acontecer, não tem surpresas, e isso diminui a ansiedade. Sem dúvida. É como a gente ganhar a confiança de um bichinho, sabe? Sim. A gente chega devagar, com cuidado, oferece um petisco, até ele se sentir seguro para chegar perto. E falando em comunicação, a gente precisa lembrar que nem sempre a fala é a melhor forma de se comunicar. Verdade. Principalmente com pacientes autistas. Tem gente que se comunica melhor por gestos, por imagens, por desenhos. Isso. E aí, como é que a gente faz? Vamos ter que aprender a falar por sinais. Não precisa ser tão radical, Samuel. A gente tem a comunicação alternativa, que é um conjunto de ferramentas que a gente usa para se comunicar com quem tem dificuldade com a fala. Certo. A gente pode usar figuras, fotos, desenhos, gestos, tablets, com aplicativos de comunicação. É bom a gente aprender uma nova língua, sabe? Sim. A gente vai se adaptando usando o que funciona melhor para cada pessoa. Que legal. E tem aquele sistema que eu já ouvi falar, o PEX, né? Me explica melhor como ele funciona. O PEX é como um jogo de cartas, sabe? Só que em vez de números e naipes, a gente usa figuras. O paciente aprende a usar essas figuras para pedir o que quer, para expressar o que sente, para comunicar com a gente. É como aprender a jogar um novo jogo. A gente vai aprendendo as regras, as jogadas, até ficar craque. Caramba, Catarina. Quanta ferramenta, hein? Parece que a gente vai precisar de uma mala de mágico para atender esses pacientes. Mas me diz uma coisa, quando a coisa complica. Quando o paciente está muito agitado, muito ansioso, a gente pode usar contenção física. Olha, Samuel, a contenção física é como um remédio muito forte, sabe? A gente só usa em último caso quando não tem outra saída e sempre com muito cuidado para não machucar o paciente, para não traumatizar ele. A gente precisa ter muito cuidado para não transformar o atendimento num pesadelo, né? Exatamente. A gente precisa priorizar outras formas de manejo, como a terapia do abraço, que é quando os pais ou responsáveis abraçam a criança durante o atendimento, transmitindo conforto e segurança. É como a gente abraçar um amigo que tá triste, sabe? Abraça, acolhe, conforta, acalma. Que bonito isso, Catarina. E a gente também pode usar faixas de tecido ou colchão a vácuo para ajudar o paciente a ficar mais quietinho, né? Isso. Sem precisar usar força bruta. Isso mesmo. Essas técnicas são mais suaves, menos invasivas e ajudam a controlar os movimentos do paciente sem causar dor ou desconforto. Certo. É como a gente usar um travesseiro macio para acomodar a cabeça, sabe? A gente fica mais confortável, mais relaxado. E em casos mais extremos, quando o paciente está muito nervoso ou o procedimento é muito complicado, a gente pode usar sedação, né? Sim, Samuel. A sedação pode ser uma boa aliada nesses casos. É como a gente dá um sonífero para a pessoa dormir tranquilamente, sem sentir dor, sem ficar com medo. E a gente tem vários tipos de sedação, né? Tem a sedação consciente, que é mais leve, e a sedação profunda, que é mais forte. Exatamente. A sedação consciente com óxido nitroso é como a gente tomar um chazinho de camomila, sabe? Sei. Relaxa, acalma, mas a gente continua acordado. Já a sedação profunda com medicamentos é como a gente dormir um sono profundo, sem sonhos, sem preocupações. E último caso, a gente tem a anestesia geral, né? Que é como a gente desligar o corpo da tomada por um tempo. A anestesia geral é um procedimento mais complexo que precisa ser feito em hospital com o acompanhamento de um anestesista. É como a gente fazer uma viagem espacial, sabe? Sei. A gente precisa de uma equipe especializada, de equipamentos sofisticados para garantir a segurança da missão. E falando em segurança, Catarina, qual é o papel dos pais no atendimento odontológico ao paciente autista? Essa é uma boa pergunta. Eles ficam só assistindo ou podem participar? Os pais são peças-chave nesse quebra-cabeça, Samuel. É como a gente ter um guia turístico quando viaja para um lugar novo, sabe? Sei. Eles conhecem o filho melhor do que ninguém, sabem o que acalma, o que irrita, o que funciona, o que não funciona. Então a gente precisa ter uma boa comunicação com os pais, né? Explicar tudo direitinho, tirar todas as dúvidas, ouvir as preocupações deles. Com certeza. A gente precisa trabalhar em equipe com os pais para que o tratamento seja um sucesso. Isso. Para que a criança se sinta segura e confiante. Legal. É como a gente construir uma ponte, sabe? Sei. A gente precisa dos dois lados para que ela fique firme e forte. E a gente também precisa orientar os pais sobre como cuidar da saúde bucal do filho em casa, né? Ensinar técnicas de escovação, indicar produtos específicos. É fundamental. A gente precisa dar todas as ferramentas para os pais cuidarem do sorriso do filho em casa, como se a gente estivesse
ensinando a cuidar de um jardim, sabe? Sim. A gente ensina a regar, podar, adubar para que as flores cresçam bonitas e saudáveis. Caramba, Catarina, quanta coisa a gente aprendeu desse papo aí. Ah, Até agora eu tô gente. mais preparado para encarar esse desafio de atender pacientes autistas. Que bom, Samuel. Fico feliz em saber que a gente conseguiu plantar essa sementinha da inclusão e do respeito na sua mente. Mas a gente ainda tem muito que aprender, né? Esse universo do autismo é vasto, cheio de surpresas. Verdade. E a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, novas técnicas para oferecer o melhor atendimento possível para os nossos pacientes, sejam eles autistas ou não. Afinal, o sorriso é o nosso cartão de visitas, né? E a gente quer que todos os nossos pacientes tenham um sorriso lindo, saudável. É isso aí, Samuel. E pra gente finalizar esse papo com chave de ouro, que tal a gente fazer uma pausa para respirar fundo e voltar com a última parte do nosso mergulho no mundo do autismo? Uau! A gente volta já já, pessoal. Fiquem ligadinhos. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo do autismo. A gente já conversou sobre um monte de coisa, né? Desde a história do autismo até as técnicas que a gente pode usar para tornar o atendimento mais tranquilo e eficaz. Mas tem um ingrediente especial que a gente não pode esquecer, a humanização. Verdade. A humanização é a cereja do bolo no atendimento odontológico, sabe? Para qualquer paciente. E aí? Mas principalmente para quem tem autismo. É como a gente colocar um temperinho especial na comida que faz toda a diferença no sabor. E como é que a gente coloca esse temperinho especial no atendimento, Catarina? Me passa a receita. A receita é simples, Samuel, mas precisa ser seguida com cuidado. Primeiro ingrediente. Lembrar que cada paciente é único como uma obra de arte, sabe? Sim. Cada um tem suas cores, seus traços, suas nuances. A gente precisa ter um olhar individualizado, adaptar o tratamento a cada caso como um alfaiate que faz um terno sob medida. Então nada de usar o molde pronto, né? A gente precisa entender as necessidades, as preferências, a sensibilidade de cada paciente. Exatamente. A gente precisa estar atento a tudo, desde a forma como a gente fala, Certo. até o ambiente do consultório. É como a gente preparar um presente especial para alguém, sabe? Eu sei. A gente escolhe o papel, a fita, o cartão, tudo com carinho, pensando na pessoa que vai receber. E falando em comunicação, a gente viu que falar com clareza, objetividade e respeito é fundamental, né? Explicar tudo para o paciente, usar uma linguagem simples, sem termos técnicos e ter paciência para responder todas as dúvidas, como se a gente estivesse ensinando uma criança a ler. Letra por letra, sílaba por sílaba. Com certeza. E não é só a fala que importa, Samuel. A gente também se comunica com o corpo, com gestos, com o olhar. Verdade. É como a gente dançar um forró, sabe? O corpo fala junto com a música, expressando emoções, sentimentos. E o ambiente do consultório também precisa ser acolhedor, né? A gente já falou sobre diminuir a luz, o barulho, os cheiros fortes. É como a gente criar um refúgio tranquilo, um oásis no meio do deserto, onde o paciente pode se sentir seguro e relaxado. Isso mesmo. A gente pode usar cores suaves, música relaxante, colocar uns brinquedos, uns livros para criar um clima mais leve, mais tranquilo. É como a gente preparar um ninho aconchegante, tipo um passarinho, sabe? Quentinho, macio, acolhedor. Esses detalhes fazem toda a diferença, né? Mostram para o paciente que a gente se importa com ele, que a gente quer que ele se sinta bem como se fosse um convidado especial na nossa casa. Com certeza. E não podemos esquecer dos pais, Samuel. Eles são nossos parceiros nessa jornada, como se a gente estivesse navegando num barco, sabe? Cada um tem seu papel, sua função para que a gente chegue junto ao destino final. Então a gente precisa ter uma boa comunicação com eles, né? Ouvir suas preocupações, tirar suas dúvidas, dar todas as orientações sobre como cuidar da saúde bucal do filho em casa. Exatamente. É como a gente ensinar a tocar um instrumento musical, sabe? A gente passa o conhecimento, a técnica, mas a prática, o aperfeiçoamento fica por conta do aluno. Catana, acho que esse papo foi esclarecedor demais. Valeu por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Prazer foi meu, Samuel. E para finalizar, queria deixar uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente. Atender pacientes com autismo pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas com conhecimento, empatia e as estratégias certas, a gente transforma esse desafio numa experiência gratificante. É isso aí. O autismo não é uma doença, é uma forma diferente de ser e de estar no mundo. E a gente, como futuros dentistas, tem o dever de acolher e cuidar de todos os nossos pacientes. Com respeito e sensibilidade, construindo um mundo mais inclusivo e acolhedor, tijolo por tijolo, sorriso por sorriso. E nunca se esqueçam, cada paciente é único, como um floco de neve. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Verdade. A gente precisa estar sempre atento, buscando a melhor forma de cuidar de cada um, como um jardineiro que cuida de cada planta com carinho e dedicação. Show de bola, Catarina. Acho que a gente cobriu tudo, né? Valeu demais pela participação. Valeu, Samuel. Foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, pessoal?
Gostaram do nosso mergulho no mundo do autismo? Esperamos que sim. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou quiserem compartilhar suas experiências, mandem pra gente nas redes sociais do podcast. É isso aí. A gente adora saber a opinião de vocês. A gente se encontra